Boa noite, pessoal. O Flávio, né, vai tocar o nosso Garage Class. A gente só vai esperar mais 2 minutinhos até o restante do pessoal entrar. Mas eu já queria fazer alguns combinados com vocês, né? Até às 8 o Flávio vai fazer a apresentação dele, né? E depois a gente vai dar mais meia hora para algumas perguntinhas, tanto no chat ou quem se sentir à vontade também pode abrir o microfone e falar. Tudo bem? Não façam perguntas difíceis, hein? Hoje eu não estou muito... Brincadeira. Espero que façam muitas perguntas. Sim, sim. E o último recado que eu esqueci aqui, no final a gente vai disponibilizar um link para uma surpresa aí para vocês se inscreverem e participarem de um sorteio do Design Sprint 2.0 aqui no Garage, tá, pessoal? Então, aguardem. Flávio. Olá, tudo bem? Já podemos? Mais um minuto, né? Aqui no meu relógio ansioso já deu 7h05. Vamos começar, então, é isso? Sim? Bora? Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, já começo a contar meu tempo. Então, conforme a Alice falou, nós temos em torno de 1 hora para essa conversa e, na sequência, perguntas e respostas. Nesse modelo de perguntas e respostas, acho que vale muito a pena colocar considerações de vocês. O que nós vamos verificar nessa apresentação é muito a ideia de que é algo coletivo. Então, eu acho que faz todo sentido que vocês abordem e coloquem os pontos de vista de vocês sobre o assunto liderança criativa. Ok? Vamos lá. Bom, liderança criativa, habilidades humanas na era dos robôs. Em primeiro lugar, quero agradecer a Garagem Criativa e ao pessoal da Engage que trabalhou aí nesta apresentação, no conteúdo, nas imagens, em todo o trabalho que estou compartilhando com vocês hoje. Bom, falar um pouco sobre mim, né? E rapidamente, na verdade, sou Flávio, né? Metade de São Paulo, aliás, sou nascido em São Paulo, pai nascido em Garanhuns, no Pernambuco, e minha mãe em Araraquara, né, interior. Então, vocês vão notarão aí uns R's, principalmente. Né? Sou virginiano, somos em 7 irmãos, né? Sou casado com a Cândida e pai da Maria Luísa. Costumo dizer que eu tenho a idade da internet, e aí cria-se aquela questão de, afinal, quanto tempo tem internet? Mas também a idade do Jornal Nacional e quando o homem chegou à Lua. Pesquisem aí na internet para saber. Eu falo muito sobre essa questão de irmãos, porque hoje nós vivemos um mundo que é colaborativo, não é? E a gente fala muito sobre compartilhamento. Eu confesso a vocês que eu compartilho muitas coisas há muito tempo. Então, de certa forma, esse momento do mundo, né, esse software que está rodando hoje no mundo,
de certa forma, é mais prático ou fácil para eu lidar em razão dessa questão do compartilhamento em família. Estádio do Morumbi, São Paulo, né? Estádio do São Paulo Futebol Clube, né? E aí as pessoas me perguntam como é que um corintiano começa a sua fala com o estádio do São Paulo, né? Eu acho que a ideia aqui é mostrar um pouco dessa complexidade que a gente vive hoje e dos pontos de vista. Quando a gente olha esse estádio, e a gente já falou, ele já teve eventos com 150 mil pessoas, né? Quando você olha a estrutura de acesso do estádio do São Paulo Futebol Clube, você tem lá vários portões, várias possibilidades de entrada, de acesso, e de cores que identificam em que setor do campo você está. E, dependendo do campo, da visão que você tem, né, do acesso que você tem uma visão diferente. E é um pouco isso que faz parte dessa nossa conversa hoje, o nosso acesso e o tipo de informação e o tipo de visão que você tem. Imaginem esse estádio como uma organização, uma empresa, por exemplo, e que, dependendo do tipo de acesso, as pessoas têm visões diferentes do mesmo jogo. Quando eu era mais novo, era muito comum ouvir o rádio, né? Como corintiano, ouvia muito rádio, Osmar Santos, e os jogos pareciam ser assim eletrizantes, né? Era muito corrido, muito rápido, tudo acontecia e era muito intenso. E eu adorava aquilo. Minha primeira vez no estádio foi um pouco decepcionante nesse aspecto, porque o locutor de rádio ele tem a necessidade, pela falta da imagem, de contar tudo o que está acontecendo naquele momento e tem aquela intensidade diferente de quando você está ali vendo ao vivo. E da mesma forma, quando nós olhamos o jogo a partir da televisão, você tem uma visão diferente de quem está assistindo no estádio e também de quem está jogando, né? Imagina essa visão, né? Então você está no estádio olhando o jogo, né? Na parte de trás dele, no fundo, né? Você tem uma visão diferente de quem está de lado, ou mesmo quem já está num nível mais abaixo, geralmente nos camarotes, que tem outra visão. E, por fim, quem é que está jogando? Então, muitas vezes, há uma certa, não sei se a palavra correta é confusão, mas são visões diferentes de um mesmo jogo, e o grande barato dessa história toda é a gente compartilhar os nossos pontos de vista e, a partir disso, estabelecer uma conexão, né? A partir de cada um, de cada visão. Porque cada um viu o jogo a partir do seu acesso, da sua entrada. Essa conversa desta noite, acho que parte muito deste princípio. É um ponto de vista que, com a visão de cada um de vocês, em cada olhar, a gente se completa. Esta é a ideia, né? E mais ainda, quando a gente olha a questão da organização, pensando neste aspecto, hoje está assim, né? Cada acesso é feito em casa, né? Pensando no home office, então, em visões diferentes, em uma nova forma de trabalhar, em uma nova forma até de desenvolver habilidades para este novo momento. E, recentemente, no dia 30, teve, né, o lançamento da nave da NASA com a SpaceX, né, para a estação espacial, e mais uma vez a gente se deparou com a imagem da gente desta Terra, né, deste planeta. E aí eu trouxe para vocês uma reflexão. A apresentação tem algumas indicações de leitura, né? The Overview é um livro, mas também é um documentário, então vocês podem buscar na internet. E ele tem a essência que é bem bacana para compartilhar, que é a partir do espaço, né, a visão que você tem. Então a gente está falando de um nível até agora de olhar a partir de um jogo de futebol no estádio. Agora imagine olhar a terra lá de cima. Então o que acontece é que não tem fronteira. As fronteiras
né, geopolíticas que nós criamos, inventamos, quem olha lá de cima não vê isso, né? É muito diferente nesse aspecto e é muito rico esse tipo de visão, né? Então, esses conflitos que estão aqui, quando visto de cima, ele não é percebido, né? Então, essa necessidade, muitas vezes, da gente quebrar, sair dos nossos silos, das nossas verdades e compartilhar experiências com os outros. Criatividade é essencialmente isso, né? Eu conto a minha experiência para falar um pouco disso, quando eu vejo que, quando eu fundei a Engage, né, depois de trabalhar no mercado financeiro, na área de marketing, de engajamento de grandes organizações, eu achava que era o cara que sabia tudo. Eita, que beleza, o cara que sabe tudo, que conhece o mundo, que tem experiência, mas acho que o que a vida trouxe de experiência, né, foi que, durante os workshops de cocriação que eu faço com o time, ficou clara a ideia de que não é assim, não é bem assim. O mundo é muito maior, o país é muito maior. Você tem que sair da bolha, muitas vezes, de uma cidade como São Paulo, né, que necessariamente não é referência. E eu tive a oportunidade de rodar por mais de 40, 50, 60 localidades no Brasil, né? E gradativamente, conforme essa caminhada, eu trabalhei muito mais a ideia de cabeça de aprendiz. E ao ter a cabeça de aprendiz, isso te dá novas possibilidades de entender ou de tentar compreender melhor o mundo, né? E a criatividade, essencialmente, vem da diversidade. Costumo dizer muito com relação ao próprio futebol, imagine se todos os jogadores, os 11 jogadores de um time, se eles fossem todos zagueiros. Certamente, talvez, é bem provável que a gente não levasse gol, se bem que teríamos um zagueiro no gol. Então, não é possível, em tese, você formar um time de iguais. Quer dizer, não é ideal criar um time de iguais. A diversidade é a essência da criatividade, né? Quando a gente fala de criatividade, muitas vezes fica aquela questão, poxa, mas e aí? Eu sou criativo ou não? Estava buscando na internet algumas referências e fiquei muito contente com o que eu vi, né? Na verdade, eu adoro me divertir com isso, né? E aí tem esses perfis sobre a NASA, agora a NASA vem, e recorrendo um pouco à história do lançamento no dia 30 do novo foguete, né? Falei, caramba, vou procurar coisas sobre isso. E aí encontrei algumas coisas para compartilhar com vocês, né? Primeiro, esse porta-celular feito com uma folha de papel. Simples e extremamente criativo, né? Ou essa lanterna de carro feita com uma garrafa PET de Coca-Cola, né? Tem até propaganda. Ou ainda essa máscara, né? Anti-coronavírus, feito com a parte de um galão de algum produto, enfim, tem até um espaço ali para beber, e outra feito com filtro de café. E mais uma que é bem interessante, eu fiquei absolutamente surpreso e encantado com isso, que é uma pia, que é super sustentável, porque a água escorre, né, da pia e já vai para a descarga e você consegue reutilizar a água. Sim, somos criativos, mas quando principalmente eu vou aos eventos e participo com grupos de colaboradores de vários níveis hierárquicos das organizações, acontece um fenômeno bem interessante. A pergunta é: vocês são criativos? E aí acontece algo misterioso, né? O tempo vai passando, aquele silêncio vai tomando conta da sala e não vem uma resposta. Você tem que insistir, aquele silêncio em que você só consegue ouvir o som, por exemplo, do ar-condicionado, né? Aquele silêncio que incomoda todos, e geralmente as pessoas respondem que não são criativas.
Isso é curioso, né? Porque eu acabei de compartilhar alguns exemplos bem interessantes de criatividade aplicada. Muito do que a gente viu ali são produtos que poderiam estar no mercado. Imagina um porta-celular feito de folha de papel, né? E aí, toda essa inquietação com relação à criatividade e esta habilidade acabou virando essa conversa, né? Na verdade, é um curso, palestra, um workshop. E aí, a convite da Garagem Criativa, eu trouxe um pedaço disso para compartilhar com vocês, né? A história disso tudo começa com a minha monografia de MBA, né? Ixi, já faz tempo, há 10 anos praticamente, que era a contribuição de um ambiente criativo para o processo de inovação das empresas, né? E como isso se desenrola a partir da criatividade, e tem muito disso, apesar de 10 anos, que estão contidos nessa nossa conversa, né? Uma pesquisa da Adobe de 2016, né, com 5.000 adultos, e aí está falando de Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Japão, ela traz uns dados que são bem curiosos e que contribuem um pouco com a ideia que nós olhamos na apresentação ou na pergunta anterior, se são criativos ou não. Em geral, né, nesta pesquisa, 41% dizem que são criativos. Então, a gente está falando de uma grande maioria, então, vivência prática aqui no Brasil, em, sei lá, 40 localidades, talvez 30, 25 em organizações, né? E as pessoas dizem, apenas 41% dizem que são criativas. Outras, nessa mesma pesquisa, dizem que apenas 31%, né, relatam que não atingiram, que não conseguem atingir o potencial criativo dentro da sua atividade no dia a dia, né? É curioso isso, né? De 100%, né, a gente só atinge, ou só consegue atingir, né? Só 30% diz, cara, eu consigo ir a fundo, estar em estado de flow e, e utilizar e desempenhar o meu potencial criativo, né? E aí, para compartilhar este número, e aí fazendo essas integrações com esses demais assuntos, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que é um fórum anual e que tem uma série de publicações, enfim, estudos durante o ano todo, né? A criatividade passou a ser a terceira habilidade mais importante para o mercado de trabalho em 2020, ou daqui por diante, né? O curioso disso é que esse tipo de apuração é feita de tempos em tempos. Notem que criatividade estava em 10º lugar quando se falava das habilidades para 2015. Falando das habilidades para 2020, exatamente quando a gente está vivendo hoje, criatividade passou para 3º lugar. E notem, solução de problemas complexos e pensamento crítico e criatividade formam um bloco muito interessante neste aspecto de criatividade, né? Então, criatividade é para resolver problemas, usando o pensamento crítico como uma das ferramentas para fazer isso acontecer. E isso leva a resolver o problema das pessoas. Isso leva efetivamente à inovação. E aí, fazendo um paralelo, só voltando um pouquinho, vejam que todas as habilidades aqui listadas, né, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para serviços, negociação e flexibilidade cognitiva, todas elas são soft skills. E aí, o que a gente está dizendo? Que nenhuma das habilidades hard skills estão listadas ali. Faz muito sentido dentro até dessa proposta de falar de habilidades humanas na era dos robôs. Então, a gente está falando de hard skills, as habilidades técnicas mensuradas, mensuráveis, aquilo que a gente aprende geralmente nos cursos,
na educação formal. Quando a gente passa para essas habilidades chamadas soft skills, habilidades que são mais comportamentais, né, emocionais e sociais, ele está muito mais relacionado à nossa experiência, ao nosso comportamento. Percebam que naquelas imagens anteriores que nós vimos uma série de exemplos de pessoas aplicando a criatividade, ela está exatamente atendendo a necessidades locais. Putz, eu preciso resolver um problema, eu preciso colocar meu celular para carregar na tomada que fica lá em cima e eu quero que ele faça isso eu quero fazer isso com segurança. Eu não quero deixar o fio solto, eu tenho receio. E a pessoa simplesmente, para resolver esse problema, criou lá o porta-celular de papel, né? Então, muitas dessas habilidades, elas têm um modelo um pouco diferente, né? Mais do que serem ensinadas, e é possível você desenvolver essas habilidades, mas elas precisam essencialmente ser vivenciadas, né? O Klaus Schwab, que é o idealizador, o criador e o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele diz essa frase que sintetiza muito esse momento, né? Estamos vivendo uma revolução tecnológica que está transformando fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, né? E isso significa que muitas profissões, né, muitas atividades econômicas, elas já deixaram ou deixarão de existir. Eu dou sempre esse exemplo porque eu trabalhei na Enciclopédia Britânica aqui no Brasil e passei por todo o processo de transição do livro físico para o digital. E quando nós vimos assim os novos modelos de conhecimento que trazia a Barça, a Enciclopédia Britânica, tudo em papel, né? Muitos daqueles profissionais tiveram seus trabalhos ressignificados. Então, o que aconteceu muito fortemente é que profissionais que antes trabalhavam com conteúdo impresso tiveram que ressignificar a sua profissão, o seu jeito de fazer para um novo momento, para um novo modelo, para uma nova forma de fazer aquilo, de entender aquilo. Apesar de, no caso, ter uma base de conhecimento que propiciou isso. Mas a gente está exatamente passando por esse momento, né, em que o Dov Seidman, ele chama de economia humana, que é exatamente isso. Cada vez mais nossas habilidades humanas ganham mais relevância. Né? E por que ganham mais relevância? Porque muito do que a gente fazia de forma mecânica, automatizada, já passou ou gradativamente será passado pro sistema de inteligência artificial, por exemplo. Então, o que a gente está dizendo na prática é que nós estamos deixando de ser robotizados, de ficar batendo o caminho, não, de ficarmos muitas vezes na operação. E, independentemente disso, num serviço ou mesmo numa fábrica, né? Então, cada vez mais o robô vai trabalhar para a gente. E aí, nós precisamos entender cada vez mais qual o nosso papel diante deste novo mundo. Né? O que isso significa que, então, as nossas habilidades humanas são a fonte de diferenciação. Então, aquilo que o robô não faz, ou que vai demorar a fazer, de certa forma, é o grande diferencial. Né? O professor Ken Robson, ele afirma que o caminho para essa inovação, para isso que a gente está vivendo hoje, por exemplo, ele passa essencialmente pela imaginação e pela criatividade. Então, muitas vezes a gente fala, e é muito comum o conceito da inovação, de falar da inovação, mas é como se a gente tivesse necessariamente, não nessa ordem, mas que criatividade e imaginação fazem parte desse processo. Não é? Criatividade é um processo.
E de que forma? Né? Eu vou imaginar, vou criar e vou inovar. A imaginação é a capacidade de usar a mente para pensar coisas que não estão presentes para os nossos sentidos. Então, e de novo, pensando na ideia de habilidades humanas na era dos robôs, a primeira delas, essencialmente, né, nesse aspecto, tem muito a ver com a questão da imaginação. Nós somos capazes de imaginar. Eu tenho certeza que quando eu estava falando sobre a viagem espacial, sobre a Terra, sobre todas essas coisas, rapidamente a gente consegue fazer uma viagem, a gente consegue viajar junto com os astronautas, a gente consegue imaginar situações a partir, muitas vezes, de referências, então, de algo que a gente já sabe, ou muitas vezes coisas que absolutamente a gente nem conhece, não tem uma referência, mas a gente consegue imaginar, né? Então, esse exercício da imaginação é muito relevante para esse processo de criação, de inovação e criação. Da mesma forma, a criatividade é esse processo de ter ideias originais com algum valor. E aí vamos entender ideias originais. Vou pegar o exemplo do porta-celular feito com folha sulfite. Né? É uma ideia original. E por que original? Porque atendeu aquela necessidade daquela pessoa. Muitas vezes a gente considera, e há uma certa dificuldade, mas não é original porque o outro já fez. Mas dentro do seu universo, da sua necessidade, né? Se ele atendeu aquilo, se ele renovou, se ele modificou um modelo pré-estabelecido, de certa forma, ele é original, sim. E com algum valor, porque ele entregou valor, né? Ele resolveu um problema. Né? E isso é valor. Até chegar na ideia da inovação, de colocar ideias originais em prática. A criatividade leva à inovação e o mundo precisa de pessoas criativas. Mas é algo meio complexo nesse aspecto. Chegamos aí num nó. As pessoas se dizem não criativas. A gente viu pela minha percepção em algumas conversas, mas eu mostrei para vocês também que a partir de pesquisa se provou exatamente a mesma coisa. Mas a gente está falando que criatividade deve ser é uma das principais habilidades para o ano 2020 e daqui por diante, né? E aí como que a gente resolve isso se as pessoas dizem que não são criativas, né? David Kelley, que é um professor, enfim, tem um livro que depois eu digo o nome, está um pouco mais para frente, que vale a leitura, né? Ele diz que criatividade não se ensina. Acho que a gente desenvolve até a criatividade, mas ela em si ela é despertada. Ela está aí dentro de mim, dentro de você, né? É uma questão de despertar, né? Por quê? Porque a essência do ser humano é ser de fato um ser criativo, né? A gente vê isso exatamente com as crianças. Efetivamente, as crianças nos demonstram todos os dias como são criativas, né? Mas em algum momento da vida, por algumas situações, a gente acaba abrindo mão da nossa criatividade, né? Um estudo feito também, e aí é um estudo acho que é de 1968, já fala, aqui está aqui, 1968, feito com crianças e também isso para as Forças Armadas e para a NASA. Então, a NASA está sempre aparecendo aqui na nossa conversa, né? Então, 1.600 crianças e eles avaliaram o potencial criativo dessas crianças em várias etapas da vida delas, começando em 1968. E aos 5 anos, aos 30 anos e aos 15 anos. Conforme essas crianças foram passando por esse tempo entre, né, a primeira infância, a infância e a adolescência, gradativamente o potencial criativo foi ficando cada vez menor. Quer dizer, a gente é criativo, mas por algumas razões, né, a gente fala um pouquinho mais à frente, esse potencial criativo ele é achatado, ele é represado.
né? Esse mesmo estudo feito com pessoas acima de 25 anos mostrou uma coisa que é assustadora, que apenas 2% daquelas pessoas usavam o potencial criativo, né? E aí, David Kelley, que é este livro Confiança Criativa, que vale a pena a leitura, ele diz que perdemos a nossa confiança criativa. E como isso acontece? Porque a gente imagina, em grande parte, que criatividade é para gênios, né? Nós temos medo da exposição, né? Nós temos medo de ser, de certa forma, ridicularizado com alguma ideia, né? Essa ideia aí de colocar uma PET no lugar do farol do seu carro, que coisa mais ridícula, é extremamente inovador, né? Mas nós temos medo do julgamento, né? E aí, muito próprio daquelas crianças em que nosso sistema de ensino começa a trabalhar fortemente o certo e o errado, né? Só tem essas duas possibilidades. E se a gente está falando de criatividade como toda potencialidade e possibilidades, isso acaba limitando a ideia da criatividade. E, essencialmente, com as nossas crianças e com a gente mesmo, a gente deixa de brincar. E quando a gente deixa de brincar, a gente perde a confiança criativa, né? Pesquisa OMO, feita também em 2016 em 10 países, inclusive no Brasil, mostra o quê? Cada vez mais as crianças estão com menos tempo para brincar. Imagine agora, nessa situação de pandemia, esse número deve ser mais assustador ainda. Porque você tem tempo, em tese, tempo, mas o brincar livre, solto, acaba sendo um impeditivo em razão dessa questão. Mas, em dias normais, né, o número já era bem menor. 40% das crianças brasileiras têm 1 hora ou menos por dia para brincar ao ar livre. Brincar ao ar livre significa se conectar de novo com a natureza, colocar o pé no chão, água, enfim, vivenciar esse mundo, aquela terra que a gente viu lá de cima, né? E a gente tem até um percentual aí de crianças que não brincam, né? Tem outros dados, porque aí tem essa questão da tecnologia. 95% dos pais concordam que conforme a tecnologia fica mais popular, as brincadeiras tradicionais vão morrer. E, ao mesmo tempo, acham que as crianças são mais criativas quando criam sem a tecnologia, né? Então, olha que loucura isso. Ao mesmo tempo, a tecnologia é mais popular e a gente tem que, de fato, né, abraçar essa tecnologia e fazer uso dela, mas há uma necessidade de sempre estar atuando em brincadeiras, em jogos, em uma forma de brincar que vai além da tecnologia. Uma indicação para pais responsáveis, adultos que queiram entender um pouco melhor sobre isso, é o filme Tarja Branca, né? Tarja Branca é um manifesto sobre a importância de continuar sustentando um espírito lúdico que surge em nossa infância e que o sistema, né, o sistema educacional, todas as outras questões que estão em torno disso, nos impedem. E a gente acaba abandonando isso, né, conforme a gente vai crescendo e vai ficando adulto. E aí é meio maluco isso, né? Porque a gente inibe os porquês na infância, sabe? Por que tal coisa é assim? Porque é assim. Não é a resposta, na verdade, né? E depois, quando a gente fica adulto, a gente busca essencialmente qual é o nosso porquê. A gente tenta resgatar isso, né? Qual o nosso propósito? Em tempos de pandemia, isso fica ainda mais relevante, né? E o que a liderança tem a ver com tudo isso, né? Você está falando sobre todas essas coisas, mas e liderança? Como que eu conecto essas duas questões? E aí eu vou falar de Great Place to Work, né? Que é uma consultoria americana que está no mundo inteiro, que faz uma das pesquisas mais relevantes sobre sobre o mundo do trabalho, né? E é curioso que eles já têm 30 anos, mais de 30 anos de existência, então eles pegaram todos esses dados, né?
de 30 anos. Eles fazem anualmente cerca de 3 milhões de sondagens. E isso representa, né, na proporção, 10 milhões de funcionários de organizações de vários portes. Né? E está falando de organizações, de 6 mil organizações. Então, é muita coisa em 58 países. Lembra lá daquele mundo que a gente viu em que a diversidade é a essência da criatividade e que não tem as barreiras que a gente desenvolve, cria aqui nos nossos mundos. Então, é desse universo que a gente está falando. E, obviamente, o livro é intenso e tem uma série de coisas extraordinárias. Eu trouxe apenas um recorte que diz que a fronteira dos negócios envolve melhorar os resultados. Então, é muito importante entregar, fazer resultado. Essencialmente, e faz parte disso, por meio do desenvolvimento. E aí, eu acho muito bacana isso, de cada centímetro do potencial humano. E o potencial humano, obviamente, vai muito além da ideia do potencial criativo, mas viram que só 30% disseram que utilizam, que desenvolvem o potencial criativo. Né? Então, há uma necessidade muito forte da liderança atuar nesse sentido, de desenvolver o potencial das pessoas, dos talentos da organização. E, com isso, também o potencial criativo. O Lalux, ele fez um livro, na verdade, é uma grande pesquisa, um grande estudo que foi transformado em livro. Se fosse possível criar organizações que extraiam mais do nosso potencial humano, como seriam essas organizações? Como podemos trazê-las à vida? Né? Essa foi a pergunta, né, de Lalux, e a partir disso, e a partir de estudos de outros estudiosos, de uma série de outras pesquisas, estudos, né, conversas, ele chegou a algumas coisas que são bem relevantes e que eu compartilho com vocês. Né? Reinventando as organizações é o livro, né? E ao longo da história, toda vez que a humanidade muda para um novo estágio de consciência, surge uma nova maneira de estruturar as organizações e de liderar. E que estágio a gente está hoje? Por que estágio nós passamos? E como isso, de alguma forma, vai influenciar o jeito de criar e de desenvolver o potencial humano das pessoas nas organizações. Detalhe, quando eu estou falando de organização, é muito importante que a gente não fique só na ideia de uma empresa privada. Vamos abrir mais isso para escolas públicas, para os órgãos públicos, para organizações filantrópicas e até, em último caso, nas próprias famílias, nas próprias casas, nos condomínios. A liderança, ela é muito mais do que a própria organização. E os conceitos aqui compartilhados, eles servem efetivamente para várias outras possibilidades. Né? E aí, Lalux começa com o primeiro nível das organizações, né? Que são as organizações vermelhas. Né? A palavra-chave para esse tipo de organização é o medo. E a gente está falando do começo de tudo, não é necessariamente do começo. Né? A gente está falando do homem primitivo que começa a se organizar em tribos. Né? E aí começa a se estabelecer a diferença entre quem manda e quem obedece. Né? E se estabelece a ideia de que o mais forte manda. Né? Constante exercício do poder pelo chefe, essa figura, né, do chefe. O medo é a liga da organização. Então, muitas coisas o chefe consegue porque existe o medo. E a cultura, o foco é de curto prazo, né? Como olhar lá para trás, mas fazer essa relação com o nosso dia a dia. Muitas vezes é o medo que impera nessas organizações, ou nas organizações, ou nas famílias, enfim, nas igrejas, né? Enfim, a ideia de que o medo ele acaba prevalecendo.
E, nesse sentido, que tipo de liderança a gente está falando aqui? Numa liderança de comando e controle, né? E esse liderança de comando e controle, que a gente vê aí, né, sendo bem radical em máfia, gangue, milícia, é um tipo de liderança que muitas vezes são necessárias, né? Às vezes, em situações principalmente de risco, né, ou situações extremas, é tipo assim, corre que vai, que está pegando fogo. É comando e controle, né? Não tem reunião, não tem uma conversa. Isso deveria ter sido feito antes, mas neste momento é comando e controle. Então, muitas vezes, dependendo da situação, né, então essa liderança situacional, né, será necessário fazer isso, né? Mas quando a gente evolui um pouco mais, a gente percebe outro tipo de organização, que é a âmbar, que ela passa no conceito do poder, né? A palavra-chave é poder. E aí já é uma evolução, a gente já começa a pensar na estruturação do Estado, das religiões, né, da pirâmide. Então é algo mais absolutamente formal, mais rigoroso. O futuro é muito a repetição do passado. E veja, a gente vê isso ainda acontecer, né? Menos, porque a situação é extremamente diferente, mas ainda, muitas vezes, muitas organizações ainda partem dessa ideia, né, de tentar repetir para o futuro que você fez no passado. O passado é uma referência muito significativa e importante, mas não necessariamente ela vai definir isso, né? E a perspectiva é de longo prazo, porque eu tenho o controle disso. A liderança é siga as instruções, obedece quem não, como que é? Já esqueci manda quem pode, obedece quem tem juízo. Igreja, Forças Armadas, órgãos públicos e a própria escola. Estou falando na formatação desses grupos, né? Então, já existe normas, padrões pré-estabelecidos e o que você tem que fazer é seguir a regra, né? A evolução disso já traz a palavra-chave competição, e a gente já começa a entrar na era da revolução industrial, de uma concorrência mais forte, já começa a aparecer a ideia de inovação para você ser mais competitivo e ganhar esse jogo, a gente já começa a entender mais a ideia de responsabilização, de motivação, de meritocracia, e aí de gestão por objetivos e metas. É muito já o formato das grandes organizações, né? Isso vem muito das multinacionais, centenárias principalmente, né? E que tem essa inspiração na Revolução Industrial, por isso é chamado das empresas máquina, né? A empresa que mostra muito a organização como se fosse um mecanismo e que cada colaborador é uma peça daquilo e tem que girar e fazer tudo acontecer. A liderança é comando e controle, né? Para o quê? Para eu atingir o objetivo, mas há uma certa liberdade para você fazer o jeito de fazer para chegar lá. E por fim, né, chegando nas últimas duas estágios, você tem as organizações que já avançaram, né, que já chegaram num outro patamar, que traz aí a ideia de, por exemplo, você trazer valores para essa cultura organizacional, né? De você já estar numa nova fase, que é a era da informação, em que você ainda tem aquela pirâmide, mas ela já é mais achatada, né? Você já começa a trazer outros elementos como empoderamento, a cultura da organização é orientada pelos seus valores, então há muita sinergia entre essas duas partes, né? Entre você e a organização, e quando isso não acontece, ou você sai, geralmente você sai, ou você nem entra, porque não faz mais sentido, não faz sentido estar lá, né? E quando você entra, você se sente incomodado porque ela não atende, é diferente, né? Essa perspectiva, ela já é mais aberta, né? Não é só a liderança pela liderança e hierarquia, mas ela já começa a olhar a comunidade como um todo, né? Inclusive os clientes, inclusive a comunidade, outras pessoas que começam a fazer parte desse ecossistema. As pessoas, em geral, são mais engajados, os colaboradores, há uma autonomia, né? As pessoas já começam a dar mais ideias, já é possível
você ter uma participação mais efetiva nesse negócio, né? E há um jeito diferente de você fazer isso, né? Apesar, você tem a hierarquia, mas ela é mais tranquila. Você tem acesso à alta liderança, a liderança tem acesso às áreas comuns, existe uma outra forma de lidar com isso, existe um certo desapego com relação a isso, a questão da patente. E aí, neste caso, a gente tem uma liderança que ela é mais inspiradora, voltada para valores e empoderamento, né? Aqui já tem um exemplo efetivo de uma organização, que é Ben Jerry's, que faz isso e que foi enquadrado dentro desse estudo, nesse nível de consciência. E chegamos às organizações que são orientadas pelo propósito, né? O último nível neste estudo, que fala sobre o estágio do desenvolvimento organizacional emergente. Então, são coisas que são mais recentes, que estão sendo estudadas e tem ainda um longo caminho pela frente, mas a gente já começa a perceber esse tipo de evolução, né? Que tem um propósito que é evolutivo, né? Então, é a ideia de que a empresa não é uma máquina, mas é um organismo vivo, fluido, feito de pessoas, em que esse propósito ele é vivenciado e é vivenciado 360, quer dizer, em todas as partes da organização, né? A integralidade, né? Quer dizer, você não tem essa máscara social que você é diferente no trabalho, que você é diferente em casa, você consegue ser você mesmo. E a autogestão. Então, é o faça você mesmo, é a ideia de que os líderes estão muito mais como facilitadores, quase não existe uma hierarquia, se tiver, é mais achatado ainda. E a liderança é distribuída, não necessariamente muitas vezes por cargo, mas por uma função dentro de um projeto. Existe mais colaboração e essa liderança ela é servidora. Servidora significa que ela abre o caminho, que ela ajuda a abrir o espaço para que os colaboradores, para que o time flua e faça o seu trabalho. Quando a gente olha isso dentro da escala de cores, o que a gente está dizendo, quer dizer, então, que eu vou ter que me colocar em um desses patamares? Não necessariamente, né? Muitas vezes isso pode variar e muitas vezes a empresa já está num patamar para algumas coisas, mas em outra, em alguma coisa. Mas, efetivamente, o objetivo aqui é a gente buscar elevar esse nível, buscando chegar na ideia de colaboração, através do propósito, dos valores, sabendo que a gente tem que competir, que a gente tem que entregar resultado, né? O Peter Drucker ele diz que o maior perigo em tempos de turbulência, e a gente está vivendo um momento de turbulência, não é a turbulência em si, e sim a gente pensar com a lógica de ontem. Então, quando a gente olha de lógicas do passado que estão mais abaixo, será que a gente não tem que efetivamente olhar para novas lógicas e para até ter isso como uma forma de inspiração para buscar isso nesse novo momento, né? A liderança, né? Ela precisa efetivamente mudar esse software, né? E é como se a gente tivesse dado um boot na máquina para que a gente se reinventasse, que a gente desse um reiniciar na forma da gente liderar hoje, para que essas novas formas de fazer fossem incorporadas de alguma forma no nosso jeito de fazer. E o que a gente necessita efetivamente é criar essa destruição criativa na liderança. E destruição criativa, que Schumpeter, né, que é um economista e que define como quando uma inovação, algo novo vai lá e destrói aquilo que estava sendo feito, que estava ali firme, forte, né, todo poderoso, mas vem alguma coisa e derruba aquilo porque ela inovou, né? E isso geralmente acontece até em momentos de crise, em momentos em que as coisas estão ali, talvez você esteja mais acomodado e mercados, empresas, produtos e serviços têm data de validade. Deve se adaptar ou morrer. Isso cabe para produtos, serviços, organizações e
profissionais. Um exemplo que ele coloca é essa questão, né? Então a gente olha para trás e vê antes o mercado, o jeito de fazer, né? De transportar era por cavalo, carroças, e aí tem um dado que perto nos anos 1900, os Estados Unidos tinham 110 mil fabricantes de carruagem, a gente vê pelos filmes antigos isso, e mais de 30 mil profissionais ferreiros naquele momento. E aí vem a estrada de ferro e acaba com isso, né? Aí vem o automóvel, né? E que de certa forma acaba com isso ou faz com que quem estivesse focado apenas em carruagem ou em estrada de ferro e não na ideia de mobilidade, de certa forma desaparecesse ou tenha maior dificuldade até chegar no momento em que tudo isso é compartilhado. Essa é a destruição criativa que a gente está se referindo. E é disso que o Lalux fala nisso, e é disso que acho que faz muito parte da ideia da liderança, da gente partir do medo para chegar no momento de valores e de propósito para entregar resultado, né? E aí, falando de casos de Starbucks, ou de Blockbuster, na verdade, Starbucks, eu confundo os dois, ainda é verde. Falar de Blockbuster, para quem conheceu, ela era a maior, enfim, uma grande rede, acho que chegou a ter mais de 4.000 pontos de atendimento e que você ali alugava os filmes, né, em fita ou DVD, enfim. E o que aconteceu no decorrer do tempo é que ela era, de fato, a Blockbuster, ela era toda poderosa Blockbuster, né? Só que ela continuou com o modelo. Em algum momento do passado, ela até recebeu a oferta para comprar uma empresa que estava pensando no novo modelo de distribuir filme. Ela não topou fazer isso, né? Porque ela era a Blockbuster, ela era toda poderosa. E aí veio a destruição criativa e acabou com o Blockbuster, né? Detalhe, a Netflix era a empresa que a Blockbuster teve a oportunidade de comprar e não fez, né? Mas eu quero falar também de alguns outros filmes, e aí indo por um lado um pouco mais divertido dessa história toda, é que a gente pode perceber em filmes, então assistam aí, aproveitem que estão em casa e assistam a Fuga das Galinhas, que a gente vai perceber movimentos ali, desde o local de trabalho das galinhas, que parece uma prisão, né? Então a gente está falando da experiência do colaborador, que é péssima, em que ela tem uma produtividade, ela precisa botar ovos o tempo todo, e a partir do momento que ela não bota mais ovo e que essa produtividade cai, porque o ambiente é tóxico e não permite uma alta produtividade, os donos da organização resolvem, então, mudar, comprar uma máquina de fazer torta, né? Então, aí o spoiler nossa, é difícil, se deixar de botar ovos, você vira torta. Então, a necessidade de fazer a destruição criativa do seu jeito de fazer. E também aqui, Monstros S.A., né? Tem um pouco dessa mesma lógica. Antes era o grito que gerava energia, e depois de uma longa jornada, isso muda e a energia, que é muito mais poderosa, vem dos risos das crianças. Então, veja essa possibilidade de fazer mais de uma forma lúdica e que entrega melhor. Voltando aqui, então, para Ken Robinson, ele costuma dizer, então, que as organizações não são mecanismos. Lembra daquela história? Não são mecanismos, né? E as pessoas não são esses componentes. As pessoas têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações, biografias que as engrenagens e rodas dentadas não têm, né? Eu gosto muito desse exemplo, está no livro do David Kenney. Ele fala do Doug Jets, que é designer, que foi designer da GE. Então, um cara engenheiro, um cara estudioso, um cara fantástico na sua profissão, no seu jeito de fazer, de liderar criativamente o seu negócio, fazendo o quê? Máquinas incríveis de ressonância que resolvem efetivamente o problema de muitas pessoas do mundo, né? São coisas super bem projetadas, né? De
alta tecnologia, de tudo que a gente está falando agora. Olha que incrível, né? Trabalhar com isso, ter esse propósito de criar máquinas que resolvem o problema do mundo, que descobrem coisas que podem ser tratadas, enfim, a gente pode viajar uma série de questões relativas a isso. Só que tem uma questão, né? Esse túnel, né? É visto, né, pelas crianças como sombrio, estranho. Já viu crianças entrando no túnel da ressonância? Eu já fiz por algum tempo várias ressonâncias e era um momento bem difícil, né? O livro fala que 80% das crianças tinham que ser sedadas para fazer o exame porque não era possível entrar naquilo. Toda a tecnologia, toda a experiência, né, de uma das maiores organizações do mundo para criar um produto fantástico como aquele, mas tinha essa questão. E aí a gente volta para a ideia de Kelly, né? Criatividade não se ensina, se desperta. E isso despertou a ideia de Doug, né, ou da equipe dele, de fazer, cara, diante dessa situação, o que fazer? E essa foi uma das soluções encontradas, né? Transformar ludicamente a tal da máquina fria em algo que desperta sei lá, a possibilidade de experimentar isso, né? É colocar as pessoas no centro da ideia, né, disso, né? Segundo o livro, a sedação, crianças sedadas neste modelo caem de 80% para 10%. Enfim, caros, né, quando a gente fala de liderança criativa, a gente está falando que o trabalho desta liderança não é ter todas as ideias. Então, o líder criativo, veja, não é só o líder de patente. Essa liderança feita pelas pessoas, ela tem muito mais o papel de não ter todas as ideias. Eu não preciso ter todas as ideias. Eu não tenho que ser o craque da criatividade, mas eu tenho que desenvolver o meu papel, né? E ali está no software das organizações, né? Que é mais colaborativo, é empoderando, é com propósito, com colaboração, com diversidade e desenvolver o potencial criativo das pessoas. Vai passar muito por isso, né? E por quê? Porque nós somos pessoas criativas desde a nossa existência, do começo de tudo, né? E a faísca, ela tem uma qualidade, um detalhe que é super relevante. Ela é feita a partir do choque, do conflito, da possibilidade de dois corpos. Então, a gente tem que fazer faísca com dois, pelo menos. E essa ideia é colaborativo, é feito pelas pessoas. E a gente só vai conseguir criar fogo, né, se efetivamente fizermos isso. Para quê? Para que a gente consiga criar o futuro, né? E criar esse futuro passa pela ideia de imaginação, de criação e inovação. Quando a gente olha Blade Runner, né, o filme O Caçador de Androides, ele entrega um pouco dessa ideia, né, e deste conceito. Gostaria muito de compartilhar com vocês no final dessa nossa apresentação, né? Espero que vocês vejam isso. No início do século XXI, a corporação Tyrell levou a evolução do robô até a fase Nexus, seres virtualmente idênticos aos humanos, conhecidos como replicantes. Os replicantes Nexus 6 eram superiores em força e agilidade e pelo menos iguais em inteligência aos engenheiros genéticos que os criaram. Replicantes eram usados nas colônias interplanetárias como escravos para exploração e povoamento de outros planetas. Depois do motim sangrento de combatentes Nexus 6 numa colônia interplanetária, os replicantes foram declarados ilegais na Terra, sob pena de morte. Esquadrões especiais de polícia, unidades de caçadores de androides tinham ordens de atirar para matar qualquer replicante transgressor. Isso não se chamava execução, chamava-se recolhimento. Los Angeles, novembro de 2019. Então, a gente está falando de Los Angeles, então, Los Angeles, novembro de 2019.
Isso significa que foi o ano passado, né? Toda a ideia imaginada se passou em 2019, né? O que é interessante dessa história, que vale ser revista, a gente pode até aproveitar esse tempo de isolamento para fazer isso, ele parte da ideia de Philip Dick, que foi o cara que criou uma história, né? Que imaginou uma história, né? Que é Androides Sonham com as Ovelhas Elétricas, né? Que é um livro em quadrinhos, enfim, tudo mais, feito em 1968. A gente está falando de uma imaginação, obviamente até com muito mais tempo, mas há 52 anos, que Ridley Scott transformou em filme em 1982. Então, criou, né, a partir da ideia, isso já faz 38 anos, e o detalhe muito curioso é que tudo aquilo que a gente imagina e vê no filme era um pensamento, era uma imaginação e uma criação, né, uma idealização de 1919, o ano passado, né? E que a ideia de você imaginar e criar te entrega inovação, né? Muitos veículos no ano passado, né, quando chegamos em novembro de 2019, começaram a olhar o filme, né? Eu tive também essa experiência algumas vezes e eu acho muito bacana que vocês façam isso para entender, né, das coisas que foram faladas no filme, aquilo que efetivamente aconteceu, não é? Aqui em amarelo, carros voadores, a gente está em amarelo porque, de certa forma, a gente está caminhando para os carros autônomos, né? Em alguns casos, até voadores, a gente vê um pouco isso, né? Comunicação em áudio e vídeo, absolutamente feito, né? Clonagem de animais, né? Clones humanos, aqui está em vermelho, mas até podemos considerar que, de alguma forma, a gente tem situações que levarão a isso, mas, enfim, ricos morando em colônias espaciais, não estão no espaço, estão caminhando para isso, mas já existem as colônias e lugares especificamente para ricos, né? Pobres morando em megacidades, sim, né? Tem que ticar, poluição generalizada e fora de controle, aí acontecendo, chuvas ácidas também, scanner de imagem, computador com comando de voz, monitores de tela plana, linguagem com mistura de idiomas, né? E aí, curiosamente, o estilo retrô, né? Que a gente vem vivenciando isso. Inclusive algumas coisas, né, de até saindo um pouco de uso, né, os outdoors, né, em alguns lugares já não mais, mas enfim, não são flutuantes, mas são, pensar na Times Square, enfim, cabines telefônicas, que era uma inovação, né, ideia, e fotos impressas que praticamente sumiram. E aí, quando a gente vê isso na prática, a gente tem uma série de exemplos, de possibilidades. Então, esse carro, né, autônomo está aí com vários estudos pelo mundo, por várias empresas fazendo isso, né? No caso aqui do Brasil, né, a Universidade Federal do Espírito Santo tem a ideia lá da Yara, que é esse carro autônomo da universidade, aqui no Brasil, desenvolvendo esse projeto, já desenvolveu, isso já faz alguns anos. E aí tem a Embraer com o Uber, já pensando no carro do futuro, né? Daquele carro voador, a gente está, de fato, evoluindo nesse sentido. Então, co-criar o futuro, ele passa pela ideia de fazer junto. E acho que essa é a essência de tudo aquilo que eu tentei trazer aqui para vocês. E isso é o papel da liderança, ajudar as pessoas a co-criarem o futuro hoje. É isso. Ufa! 1 minuto, 2 minutos além do tempo. E agora vamos ver se temos perguntas. Liz, você está por aí? Opa. Oi, tô sim, pessoal. Eu tô com uma companhia aqui em tempos de home office, né? Legal. Qual é o nome dela?
Maria Eduarda. Ô, Maria Eduarda, tudo bem? Fala comigo, Maria.